O desmatamento nas florestas brasileiras começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país, no ano de 1500. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a exploração da Mata Atlântica. As caravelas portuguesas partiam do litoral brasileiro carregadas de toras de pau-brasil para serem vendidas no mercado europeu. Enquanto a madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais, a seiva avermelhada do pau-brasil era usada para tingir tecidos. As causas do desmatamento são o crescimento populacional, o desenvolvimento das indústrias, queimadas, incêndios florestais, entre outros. Desde então, o desmatamento no nosso país foi uma constante. Depois da Mata Atlântica, foi a vez da floresta amazônica sofrer as consequências da derrubada ilegal de árvores. Embora os casos da floresta amazônica e da Mata Atlântica sejam os mais problemáticos, o desmatamento ocorre nos 4 cantos do país. Esse problema não é exclusivo do nosso país. No mundo inteiro, o desmatamento ocorreu e ainda está ocorrendo. Nos países em desenvolvimento, principalmente asiáticos, como a China, quase toda a cobertura vegetal foi explorada. Estados Unidos e Rússia também destruíram suas florestas, com o passar do tempo. O desmatamento em grande escala já chega a 46% das matas primitivas da Terra. Dos 62 milhões e 200 mil quilômetros de florestas originais, somente 33 milhões e 400 mil ainda cobrem a superfície do planeta. Todo ano, cerca de 170 mil quilômetros quadrados de mata simplesmente desaparecem. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, o Brasil é recordista no mundo em desmatamento, sendo derrubados anualmente na Amazônia em torno de 15 mil quilômetros de floresta. Eu não acho justo, nem um pouquinho. Não tinha por que deixar o planeta chegar neste ponto. Não tinha por que tanta destruição. Nós tínhamos todas as respostas, todas as soluções, nós tínhamos tudo em nossas mãos, mas ninguém fez nada por isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não ia deixar eles matarem, não. Eu ia botar um pouco mais de consciência. Daqui pra frente não existe, não tem como se preocupar muito com o futuro, é se preocupar com o hoje, porque não tem futuro. Era mais uma questão política, era uma questão de ganância, de egoísmo. Ninguém estava preocupado em salvar o planeta. Estava todo mundo ocupado demais, enchendo o bolso, cuidando dos próprios interesses. E olha só onde isso nos levou. Eu ia falar pra eles que era pra eles aproveitarem, não era pra eles me matarem. Porque no futuro não ia sobrar nada, como é o dia de hoje. Eu me lembro bem de 2007. Foi quando eu pensei que as coisas realmente iam mudar. Já fazia mais de uma década que a gente vinha sentindo e vendo histórias sobre aquecimento global. Durante a primeira década do século XXI, os sinais do aquecimento global estavam em todo lugar. Os corais estavam morrendo, o nível do mar estava subindo, as ondas de calor tinham matado milhares e milhares de pessoas e animais também. Tornados, furacões, tempestades. Seca na Amazônia, secas mais constantes na região sul do Brasil, falta d'água e tempestades nas grandes cidades. Todo mundo só falava nisso. Jornais,
a televisão, a internet. As mudanças climáticas eram reais. No mundo inteiro, pipocavam informações sobre a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e as consequências de se viver em um mundo mais quente. As previsões sobre o futuro do planeta eram sombrias. E o Brasil, como qualquer outro país do mundo, pelo tamanho e a diversidade, é também vulnerável aos problemas já presentes no clima, como também aquelas que se projetam para o futuro. O assunto estava na pauta do governo, mas ações imediatas necessárias para frear o processo, não. Naquela época, o desmatamento era responsável por 3/4 das emissões brasileiras de gases do efeito estufa. O pior é que 90% desses desmatamentos eram ilegais. Se o Brasil simplesmente cumprisse a lei, poderia ter reduzido suas emissões drasticamente e mostrado ao mundo que era possível combater o aquecimento global. Tudo que o governo precisava era fazer cumprir a lei e o Brasil poderia reduzir drasticamente suas emissões de gás carbono. O país estava em uma posição muito boa para liderar a guerra contra as mudanças climáticas. E pensar que esse era um dos problemas mais fáceis de resolver. Era só não queimar, não desmatar. Mas faltou tentar de verdade. Tentativas foram feitas, mas nada que se comparasse ao alerta dos cientistas e ambientalistas na época. Já que nenhum país tomou a iniciativa, ninguém fez nada. Os ambientalistas daquela época fizeram de tudo para convencer o governo brasileiro a adotar metas de redução de emissões. Isso poderia ter servido de exemplo para países como Índia e China. No final, acho que esses países não quiseram se comprometer porque o Brasil não quis. E se eles alegavam que se o Brasil podia continuar a queimar as suas florestas, eles também podiam continuar poluindo. Foi um efeito dominó. E a coisa toda entrou no colapso, assim como o nosso clima. As consequências foram drásticas. Em 2040, 80% da Amazônia estava destruída pelo desmatamento ou pelas mudanças climáticas. Sem florestas, a temperatura do planeta continuou subindo sem controle. Em 2050, grande parte das geleiras da Antártica e do Ártico haviam derretido, provocando um aumento radical do nível do mar. A costa brasileira, como era conhecida, simplesmente desapareceu. Milhares de espécies desapareceram. Bilhões de pessoas ficaram desabrigadas e furacões destruíram cidades inteiras na América do Sul. O mundo mudou para sempre. Foram egoístas em não ter se preocupado com o futuro e não ter se preocupado com as suas próprias gerações que vieram agora. Eu ouvi umas histórias que o meu avô contou pra minha mãe que no passado era muito bom, tinha muitas árvores, tinha água limpa pra gente nadar e tinha também uma floresta imensa chamada Amazônia. Comida, ar, água, frutas, tudo era em abundância, tudo tinha. Hoje, eu não entendo por que eles não fizeram mais. Eu acho que eles pensavam que teriam mais chances. Mas deveriam saber que nós tínhamos apenas um planeta. E apenas uma chance.